Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. Vamos conversar com o Coronel José Vicente da Silva. Ele é especialista em segurança pública e nos fala sobre a atuação da polícia no estado de São Paulo. Coronel José Vicente, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar com vocês na Rede Alesp. Prazer é nosso. Coronel, tivemos no primeiro semestre deste ano um aumento de homicídios, né? E também de policiais mortos no estado. Para o senhor, a que se deve esses aumentos? Olha, o aumento de homicídio nesse período de pandemia ainda está para ser devidamente analisado, porque houve uma retração da população, das ruas, dos botecos, né, que estiveram praticamente fechados, e são locais onde costuma acontecer boa parte das agressões e mortes. Mas o fato é que esse período acabou acarretando algumas mudanças na dinâmica criminal. Isso porque, com a retração das pessoas nas ruas, caíram drasticamente os crimes contra o patrimônio, por exemplo. As pessoas ficaram mais em casa e também as bocas de fumo, que não deixa de ser um comércio a portas abertas pelas ruas, elas acabaram tendo uma atividade muito reduzida. Mesmo assim, é sempre importante considerar que quando se reduz 50% no roubo de carro, por exemplo, nós estamos falando ainda de milhares de roubos de carro que continuaram. Ou seja, os roubos, que são os crimes que mais impactam, na verdade, a sensação de segurança nas grandes cidades, eles acabaram ficando com os profissionais, os mais amadores, criminosos iniciantes. Eles tiveram uma vida meio restringida na pandemia. O fato é que, com menos demanda ao telefone 90, as pessoas estavam muito mais em casa, a polícia teve mais espaço e ganhou mais velocidade para ir aos pontos onde costumam acontecer os assaltos, principalmente. Os assaltos são justamente os locais onde acontecem mais confrontos com a polícia, obviamente, e aí as fatalidades costumam acontecer. Então, nessa dinâmica, o que foi observado, ainda está faltando uma análise detalhada e profundidade, mas foi o fato de que a polícia ela teve mais espaço, mais velocidade, chegou mais rápido aos pontos de roubos, ela afetou muito os locais de tráfico de drogas, ela quase dobrou a apreensão de drogas nesse período, justamente porque ela tinha mais capacidade de atuação com o alívio na situação de trânsito. Aí aconteceram os confrontos, aconteceu inclusive um incremento das mortes praticadas por policiais nesse confronto com os criminosos e também as mortes de policiais. Um dos eventos que nós tivemos foi muito marcante. Morreram 3 policiais na abordagem de um veículo com 2 suspeitos. Um deles se fingiram como policial civil. Esse é um problema que existe ainda, a polícia vem tomando uma série de medidas. O que nós observamos nos últimos 3 meses foi uma queda bem acentuada da letalidade da polícia dos confrontos e também da morte de policiais. Coronel, o senhor, extremamente experiente nessa área de segurança pública, atuante há muitos anos, né? Neste primeiro semestre, né, do ano, o governo lançou o programa Retreinar, que tem o objetivo, então, de conter a violência policial. Qual a visão do senhor em relação a esse programa e também a atuação dos policiais, que acaba, em alguns momentos, ali recebendo críticas por conta de abordagens? Olha, é necessário verificar um contexto mais amplo. Primeiro, nenhuma polícia do mundo tem um treinamento tão intenso e de tanta qualidade como o da Polícia Militar de São Paulo. A formação do soldado requer 2 anos de treinamento, há estados que fazem isso em 3 meses. Mesmo polícias americanas ou da Inglaterra, eles raramente chegam a 1 ano de treinamento. E depois disso, os policiais são retreinados naturalmente, independentemente de decisões governamentais. Isso faz parte da atividade normal da polícia. Um outro aspecto importante é que ocorre uma morte, aproximadamente 270 prisões de criminosos feitas pela polícia. Alguns se rebelam, não querem ser presos, reagem, e essa é uma situação que costuma acontecer, essas mortes em confronto. Portanto, é importante observar esse aspecto. Uma outra questão é que a Polícia Militar ela aborda mais de 10 milhões de pessoas por ano.
Então, não é um problema de falta de treinamento da abordagem. É necessário sempre o retreinamento, porque falhas acontecem, essas falhas são perigosas, inclusive para os próprios policiais, e é sempre conveniente e necessário que eles melhorem substancialmente a qualidade no relacionamento com o público, principalmente o público que tem mais contato, que é o público das periferias. Isso, de maneira geral, ele acontece. Pouca gente sabe, por exemplo, que a Polícia Militar prende 500 criminosos por dia no Estado. Então, se fosse uma disposição de matar ou despreparo, ia ser um banho de sangue, né? São 500 bandidos presos, não são suspeitos, bandidos cometendo crimes ou aqueles bandidos que estão sendo procurados aí com mandato judicial. Desses 500 presos, a polícia também faz 5 mil, ou seja, 10 vezes mais, 5 mil atendimentos sociais por dia no Estado. São atendimentos com pessoas necessitadas, não conseguem ambulância, parturiente, pessoas passando mal, briga de vizinhas, situações mais complexas e diferentes possíveis. E isso acaba modelando o trabalho da polícia e são fatos e quantidades que passam ao largo do conhecimento, da percepção da polícia e da mídia de maneira geral. Isso não exclui, obviamente, a necessidade de um aperfeiçoamento constante. São Paulo, justamente por essa qualidade de aperfeiçoamento, de gestão, ela tem o melhor resultado do mundo em redução de violência nos últimos 20 anos. Coronel José Vicente, nos últimos anos, organizações criminosas têm feito ações no interior do estado de São Paulo, no interior do Brasil, muitas vezes em pequenas cidades, fazendo reféns, assaltando cidades, às vezes com 20, 30 homens. A que se deve isso? Seria uma forma de eles conseguirem dinheiro mais facilmente? Eles estão fugindo dos grandes centros para assaltar no interior, analisando que dessa forma eles vão conseguir êxito mais facilmente. Que análise que o senhor faz desse problema que a mídia até costuma chamar como o novo cangaço, né? O crime ele funciona basicamente em função das oportunidades. E uma cidade do interior, com uma agência bancária, com dinheiro estocado, informações sobre isso acabam saindo dos bancos através de funcionários, torna-se um atrativo muito grande para criminosos, até porque nessas pequenas cidades, geralmente se tem apenas uns 2 PMs cuidando do plantão da cidade. Há cerca de 15 anos, aproximadamente, eu fui numa reunião em Teresina, onde se discutia justamente o problema que estava acontecendo com esses ataques às pequenas cidades do interior. Isso cresceu, em São Paulo teve várias dessas manifestações, até que as oportunidades começaram a ser cortadas. Eu vinha batalhão desde 15 anos atrás nesse sentido, mas os bancos começaram a colocar sistema de tinta nos caixas eletrônicos. Esses caixas eletrônicos, eles são, na verdade, um cofre. Ele tem uma polegada de espessura das paredes do cofre. A única forma de acessar as notas, basicamente, é jogando um explosivo dentro para romper essas paredes. E então, os grupos foram se formando, criando grupos grandes, especialistas em detonação com explosivos, que requer uma expertise muito diferenciada, e foram atacando. Na medida que os bancos foram colocando um dispositivo que faz perder o dinheiro obtido através da tinta que se espalha nas notas desses caixas eletrônicos, nós percebemos que houve uma retração das ações. Os criminosos, sabendo que o dinheiro vai sair manchado, e simplesmente pararam de atacar. Essa é uma das questões. Mas o fato é que nós temos ainda dezenas, alguns calculam 70 facções criminosas atuando pelo Brasil em busca de oportunidades. Elas agem mais em função da precariedade, da fragilidade nas respostas da polícia. Quando a polícia tem uma capacidade de resposta maior, tem um serviço de inteligência que possa, de alguma forma, monitorar esses grupos, eles têm mais dificuldade de atuação, como acontece aqui em São Paulo. Quando a dificuldade aparece em São Paulo, eles vão para outras praças. Claro que a maioria dos crimes são locais, mas esses grupos organizados, eles cometem uma minoria dos crimes, mas são crimes bastante violentos. Coronel, o senhor acabou de falar aí que estima-se que existam 60 organizações criminosas país afora. E também saíram notícias recentemente que algumas organizações criminosas do exterior estão com pessoas, estão com membros aqui no Brasil, trabalhando no tráfico também. Como o senhor vê, além desse problema das inúmeras facções criminosas brasileiras,
outras facções entrando aqui também nessa guerra pelo dinheiro com o tráfico de drogas, principalmente? Olha, suspeita-se que algumas grandes estruturas criminosas do exterior estejam aqui, russos, italianos, até japoneses, porque é um mercado de se investe relativamente pouco e o lucro é muito alto. A logística, por exemplo, ou seja, toda a movimentação da cocaína, ela envolve a compra da droga na Bolívia, no Peru principalmente, mas também na Colômbia. Essa droga tem que passar pelo Brasil, muitas vezes por via terrestre, e sai pelos portos, né? Até de Santos ela sai. A cocaína não sai em maleta de pessoas que viajam por avião, ela sai em containers mesmo. São dezenas de toneladas que escapam, e elas custam $5.000 o quilo na Bolívia, e chega a custar 30, 40 mil dólares esse mesmo quilo na Europa, no Oriente. Então, a articulação internacional dessa movimentação, a compra, a venda, tramita-se com recursos, tudo em dinheiro vivo, e moeda forte, dólar, libra, euro, etc. Isso é muito mais do que a capacidade das nossas quadrilhas brasileiras. É evidente que existe um sistema internacional atuando, mas a Polícia Federal ela está começando ainda a aprofundar o trabalho de inteligência para identificar a liderança, identificar essas estruturas, como elas funcionam, porque não é prendendo líderes que se afeta o crime organizado, mas afetando a logística, ou seja, como a droga entra, como ela é distribuída, como ela é vendida e como se lava o dinheiro obtido. Coronel, e muitos policiais acabam virando, então, alvo, né, desses criminosos, principalmente ali os policiais que são íntegros e lutam pela justiça, pelo que é certo, então acabam virando alvo desses criminosos. Aqui na Assembleia Legislativa tem um projeto de lei, o 604 de 2020, que cria o Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública. Eu queria que o senhor desse a sua opinião em relação a isso. Esse projeto pode beneficiar, então, também a identificação desses criminosos e ajudar também a diminuir esses casos? Não, o que ajuda a diminuir é uma resposta rápida que a polícia dá. Ela costuma dar essa resposta rápida quando há uma morte no policial. Mas o que seria necessário era uma lei de caráter federal, uma lei federal, portanto, tornando um crime de matar policiais, e juízes, e promotores, todos aqueles envolvidos diretamente com o trabalho da justiça criminal, dá um agravamento de pena extremamente severo para esses criminosos. Isso é muito mais importante. A Inglaterra, há cerca de 10 anos aproximadamente, estabeleceu a pena de prisão perpétua. É raro isso acontecer nas leis inglesas, prisão perpétua para quem matar um policial. Se bem que lá na Inglaterra se mata-se 1, 2 policiais por ano apenas. Tivemos um probleminha agora de comunicação, então, com o coronel. Vamos tentar restabelecer, né? Porque é um assunto bem importante, né? Inclusive, ontem, no plenário, no pequeno expediente, ali, quando os deputados têm 5 minutos para falar, o coronel Telhada trouxe alguns dados já desse mês, né, mês de setembro, falando da atuação policial, de quantas pessoas foram presas, quantas investigações aconteceram. O trabalho da polícia é essencial. Nós conseguimos já restabelecer, então, o nosso contato com o coronel José Vicente da Silva, que é especialista em segurança pública. O senhor pode, então, continuar a sua linha de raciocínio, aquilo que o senhor falava. Bom, essa resposta dada aos criminosos que cometem agressões e mortes contra policiais, ela realmente precisa de um tratamento federal, um crime hediondo, com as dificuldades que a gente sabe que assusta criminosos, que é o caso de uma pena grave, criando dificuldades excepcionais para a progressão de pena. Por exemplo, cumprir essa pena em presídios federais muito afastados e depois a progressão, ou seja, voltar à liberdade com extrema dificuldade.
Esse é o tratamento que se dá para criminosos que atacam policiais no chamado primeiro mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, metade dos estados americanos tem pena de morte, e a pena de morte é inevitável quando eles matam policiais. Não é o caso aqui, obviamente, mas essa resposta do Estado, através de suas leis, da sua estrutura de polícia e justiça, ela tem que ser dada. Isso é muito mais eficiente do que uma medida de cadastramento de criminosos no Estado. Coronel, agora há pouco o senhor falou a respeito aí da logística da droga, né, que muitas vezes ela entra e sai pelos portos, né, do país. E outro assunto que chama bastante atenção tem a ver com os armamentos, né? A gente encontra essas organizações criminosas aí quando são presas, né, armas muito potentes. Eu lembro que anos atrás eu li algumas pesquisas a respeito e as fronteiras secas do Brasil, se entrava por elas o que bem entendesse. Hoje, por onde estão entrando esses armamentos pesados? A gente fala até, às vezes, em .50, né? Armamento que consegue derrubar helicóptero, consegue furar carro blindado. Por onde está entrando todas essas armas, Coronel? Olha, essas armas vêm do Paraguai, vêm das Guianas, vêm pelo mar também, não se sabe se através de navios desembarcam isso em barcos que acabam chegando ao litoral, principalmente do Rio de Janeiro, são os grandes portos. Elas vêm de todos os lados e realmente é muito difícil fazer essa contenção. Mas, na verdade, nós estamos com um problema muito sério de fronteiras e há muito tempo, e não estamos ainda dando conta disso. Vejam que as drogas, elas movimentam cerca de 13 a 15 bilhões de reais por ano. Mas o contrabando, por exemplo, ele movimenta 100 bilhões de reais. Esse é um cálculo, um estudo feito na Fiesp, né, para alguns policiais na Fiesp. 100 bilhões é muito recurso e que nós estamos percebendo que estamos perdendo a capacidade de controlar as fronteiras. O IBOP faz uma pesquisa anualmente a respeito do consumo de cigarros, né, a pedido das indústrias de cigarros do Brasil. O que ele está percebendo é que vem crescendo anualmente o consumo de cigarros paraguaios aqui no Brasil. 57% do cigarro consumido no Brasil hoje é cigarro paraguaio, cigarro de contrabando, não é cigarro legalmente importado. Isso significa que onde passa cigarro, bilhões de cigarros, passa mais de 60 bilhões de cigarros por ano para o Brasil. Se passa cigarro, passa arma, passa maconha, passa droga, passa tudo. Contrabando, pirataria, produtos que imitam marcas famosas, etc. E isso também é uma outra logística, e às vezes essas logísticas elas acabam se compondo. Porque o pessoal do tráfico vê, por exemplo, no contrabando uma forma fácil e de baixo perigo de obter dinheiro para financiar suas operações nas drogas ou na compra de arma, na exportação de drogas, por exemplo. Porque o traficante ele tem uma pena muito dura, mas o contrabandista não. É uma pena pequena. E você vê o produto contrabando rolando pelas calçadas aqui das grandes cidades, nos calçadões. E isso mostra a necessidade de uma retomada evidente da segurança das fronteiras. Nós temos algumas modalidades de crime organizado que assombram muito mais até, como é o caso do contrabando, do que as drogas. Um outro tipo de crime, como é o caso, por exemplo, do jogo clandestino, ele se dissemina pelo Brasil e tem grupos criminosos atuando. A gente sabe que o Comando Vermelho se associa com a facção aqui em São Paulo para controlar até bingos. Há uma estimativa que o Brasil tenha milhares de casas de bingo, cassinos clandestinos, e cerca de 500 mil de máquinas caça-níqueis para uma coisa que nem é crime, chama-se contravenção penal, uma lei lá de 1941, e o país podia legalizar de vez o jogo, mas existe uma restrição, uma resistência a respeito. Então, são 3 grupos de crime organizado que atuam quase livremente no Brasil. O vigor que eles têm mostra claramente que não há uma ação que possa contê-los. O jogo de bicho é só olhar as banquinhas pelas ruas. E onde tem esse crime organizado, seja o jogo de bicho, seja o contrabando, eles estão pagando policiais. É policial da rua, da delegacia, até juízes entram na folha de pagamento. Senão não é crime organizado.
Coronel, o senhor falou aí sobre atividades ilícitas, né, que as organizações criminosas acabam utilizando, muitas vezes até para cometer mais crime, conseguir conquistar mais dinheiro. Mas tem também as atividades lícitas, né, que eles utilizam para lavar o dinheiro. Então, por exemplo, é muito comum, de vez em quando, a gente ver fechar postos de gasolinas e esses postos de gasolina serem creditados como de propriedades integrantes do PCC. Combater essa lavagem de dinheiro também não é uma forma eficiente de se quebrar essas organizações criminosas? Sim, essa é uma necessidade, portanto, de se refinar as estruturas da que nós chamamos de inteligência financeira do governo. A Polícia Federal ela precisa dos conhecimentos das atividades da Receita Federal, do COAF e de outras agências que lidam com essa questão. Porque realmente, para se afetar o crime organizado, como eu mencionei, é necessário trabalhar a logística. Uma delas é justamente afetar os ganhos dele, para onde for parar o dinheiro. Porque os bandidos, eles não resistem. Daqui a pouco eles estão comprando carrão, compram mansões com piscina, eles começam a exagerar no uso do dinheiro e acabam se expondo à ação da polícia. Quando a polícia se dedica a esse tipo de trabalho, reunindo, integrando informações de outras agências, como o caso da Receita, o caso da BIM, o caso das Forças Armadas, que estão nas fronteiras, por exemplo, os resultados melhoram substancialmente. É evidente que a lavagem de dinheiro, muita gente é contra a legalização do jogo, por exemplo, por causa de uma suposta possibilidade de lavar dinheiro. O fato é que o dinheiro está sendo lavado, nós vimos isso aí na Lava Jato, como é que se lavava dinheiro, pagando tudo em dinheiro vivo, aplica-se em imóveis, geralmente, e alguns negócios que têm muita flexibilidade, porque mexe com muito dinheiro vivo, que é o caso dos postos de gasolina, é o caso de cambistas, por exemplo, né, que fazem mexe muito com dinheiro vivo, com dólar. Então, a polícia já conhece essas estruturas. O que falta, naturalmente, para a nossa Polícia Federal é mais estrutura de trabalho, porque ela é uma estrutura de menos de 15 mil homens para cuidar de um Brasil de 200 milhões de habitantes, e ela precisaria mais estrutura, se livrar, inclusive, de algumas atividades, como cuidar de segurança privada, ou cuidar de passaporte, cuidar de estrangeiro, pode passar isso para outras estruturas, para que ela possa se dedicar mais a esse tipo de crime, que perturba muito mais a nação, do que ficar cuidando até de pequenos crimes que dão muita mídia. As ações que ela fez recentemente contra o PCC em São Paulo mostram que ela tem um potencial de trazer bastante dificuldade para a ação do crime organizado aqui no Brasil. Coronel José Vicente da Silva, especialista em segurança pública, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado pela oportunidade de falar com os seus ouvintes. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigada, Coronel.